Meus queridos amigos e amigas da IP Parque, nós hoje ainda estamos na pausa da nossa série, O Conhecer de Deus, até em virtude do evento que está acontecendo aqui ao lado. Então a gente sabe que vai ter um pouco de barulho, mas a gente não sabia a dimensão do barulho. Talvez você teve que estacionar o seu carro um pouquinho longe hoje, né, por conta do fechamento aqui das avenidas. E hoje eu queria, então, aproveitar esse momento e refletir sobre a temática que o Salmo 14 nos traz. O Salmo 14. E o tema da nossa conversa hoje, da nossa reflexão, é o seguinte: pecadores, sim, mas não tolos. Pecadores eu sou, pecadores nós somos, mas não tolos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, ou você pode acompanhar o texto bíblico aqui, no Salmo de número 14. Nós leremos o Salmo todo, Salmo de número 14. Salmo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ouvir e ler a Tua palavra agora, e pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre os nossos corações, trazendo entendimento, para que nos faça sábios, sábios não segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria que vem do Senhor, da Tua palavra. E assim nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A questão de identificar ou não um tolo, ela não é recente, né? A antiguidade já trazia essa reflexão. Platão, filósofo do período clássico da Grécia Antiga, ele já disse isso no século IV a.C. Jesus. O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo, porque tem que dizer alguma coisa. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, mas o tolo, porque tem que dizer alguma coisa. Então, o que diferencia um sábio e um tolo? Segundo Platão, é o conteúdo, né? O conteúdo a ser dito é que faz essa diferença. O sábio tem um conteúdo, o tolo não tem conteúdo, por isso que ele fala mais que a boca. Mas que tipo de conteúdo, né, aprofundando a reflexão, faz alguém ser sábio? Eu pergunto isso porque, diferentemente do período da Grécia Antiga, hoje há muitos tolos que têm algo a dizer, não é verdade? Então tem tolo que tem um monte de conteúdo, mas que tipo de conteúdo? Eles têm ideias, eles têm visões, até mesmo vendem cursos na internet, né? E a gente pode dizer cursos de tolice, que aí outros tolos compram e adquirem esses cursos. Afinal, Humberto Eco, teórico da literatura e autor do livro O Nome da Rosa, afirmou recentemente, em 2015, numa entrevista, que a internet deu voz a uma legião de imbecis. A internet deu voz a um grupo de tolos. A frase é verdadeira e expõe o fato de que há mais tolos no mundo do que sábios. E eu acho que a internet, além de dar a voz, a internet também, vou me alongar um pouco aqui no que Humberto Eco disse, a internet também favoreceu que outros tolos se conhecessem, e aí eles descobrissem, nossa, nós somos maioria, então se a gente é maioria, a gente pode se juntar e vencer, né, e trazer algumas propostas tolas aí, uma vez que os sábios são minoria. Porém, ainda sendo verdadeira essa frase, ela não define o que é o tolo. Novamente nós nos perguntamos, o que faz alguém ser tolo?
O salmo que nós acabamos de ler, no verso 1, diz que o tolo afirma que Deus não existe. O tolo é descrito como pessoas que agem como se Deus não existisse. E perceba comigo que a preocupação do Salmo não é tanto a pessoa que afirma a não existência de Deus. Não é um combate direto ao ateísmo, muito embora atinja o ateísmo. Mas a questão é sobre aquela pessoa que vive e que age aqui como se Deus não existisse, como se Deus não ouvisse, como se Deus não se importasse. Ele até existe, mas a gente aciona Deus no domingo de manhã, ou Deus está presente só no domingo de manhã. Aí o tolo vive de segunda a sábado achando que Deus não existe, que Deus não se importa. Logo, tolo é alguém que decide viver, pensar e agir com base numa suposição errada. Qual que é a suposição errada? Deus não se importa. Isso é um erro. Se Deus não existe nem se importa, então os homens se corrompem, o texto bíblico diz, e cometem todo tipo de ato pecaminoso, de ato egocêntrico, como se não houvesse um Deus presente ali para dar um direcionamento. Há, portanto, um porquê da vida tola. Há, portanto, uma justificativa pela quantidade de tolos existentes aí. Na verdade, a crença de que Deus não existe, ela é fundamentada no desejo de levar uma vida perversa. Se Deus não existe, eu levo a vida do jeito que eu quero. Ou a opinião de que Deus não existe é abraçada pelo fato de pessoas viverem desse jeito desregrado e sustentando a sua depravação e evitar aquele medo de que um justo juiz possa julgar os seus atos. Então é mais fácil eu viver como se Deus não existisse. Ninguém vai me julgar, ninguém vai me impedir, eu posso mergulhar na minha depravação humana. Essa é uma maneira de endossar os maus caminhos. Qual que é o problema disso? Depois de um tempo endossando os maus caminhos, os tolos começam a achar que eles são sábios. Eles começam a achar que eles são sábios. Até porque eles têm recursos antiéticos, recursos do jeitinho brasileiro. Quer um exemplo? Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é um exemplo. Esse termo é um exemplo. A gente não tem nenhuma preocupação em usar esse termo jeitinho brasileiro. Muitas vezes a gente se orgulha do jeitinho brasileiro. Mas o que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é uma corrupção, em algum tipo de nível. Só que a gente se acostumou, dá para dar um jeito. Vamos fazer um jeitinho brasileiro aqui, um jeitinho brasileiro ali, e a gente acha que nós somos sábios, nos sentimos, fortes e seguros no mundo. Quantas notícias nós vemos diariamente sobre crimes, sobre corrupção? Quantos bandidos nós temos no nosso país que vestem terno e gravata? Quantos têm a certeza da impunidade? Quantas entrevistas ou reportagens você viu, de algum político, alguma pessoa que está para governar e trazer leis justas no nosso país, eles estão sendo levados presos, às vezes a PF entra e prende um político. Não sei se já viu aquela cena dele ou escondendo o rosto, ou até mesmo sorrindo sarcasticamente, porque ele sabe que em breve ele estará solto. Ele tem um jeitinho, ele tem uma maneira de manipular o judiciário e tantas outras coisas escandalosas que nós vemos hoje em dia. Tolos, que vivem a vida como se Deus não existisse. As eleições estão chegando. Agora já estamos no período de pré-eleições, de merchan, marketing. Esse é o momento em que os candidatos, eles ficam mais ativos, eles ficam mais assim, espertos e doidos e amáveis, e eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Muitos deles se aproximam das igrejas, querendo o quê? Um espaço no púlpito, e por isso que a Igreja Presbiteriana do Parque, em hipótese alguma, ao longo de toda a sua história, jamais deu a palavra para qualquer candidato que fosse. Por quê? Nós não podemos trazer aqui, diante da palavra de Deus, tolos que vivem como se Deus não existisse.
Na verdade, nós queremos ser sábios. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Parque não endossa nenhum partido, não endossa, não afirma, não apoia nenhum político, nenhuma legenda. Nós apoiamos e endossamos que vocês, que nós, como cristãos, pensemos a ética cristã verdadeira e bíblica e assim possamos exercer a nossa cidadania nas urnas. Ah, pastor, mas aí a gente tem que votar no menos pior. O texto bíblico diz que há tolos, grande quantidade. Muitas vezes a situação é essa. Mas o fato é que isso nos gera um sentimento de ira diante da injustiça, né? Que absurdo isso! Até quando? Eu não aguento mais esse Brasil, essa situação, essa criminalidade, essa violência, essa corrupção, até quando? E é exatamente esse o sentimento no verso 4. O salmista diz: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Eles devoram. Eles destroem, eles exploram, porque não reconhecem a Deus. Alguns comentaristas desse texto, embora o texto não afirme objetivamente quem são essas pessoas, mas há a possibilidade de pensar que são líderes. E são líderes do povo de Deus. Líderes judaicos, que se tornaram tolos, porque começaram a viver uma vida como se Deus não existisse, e estavam oprimindo o próprio povo de Deus. Oprimindo, devorando, destruindo, explorando os órfãos, as viúvas, os pobres, os excluídos e marginalizados. São pessoas, um tipo de pessoas que usam outras pessoas, não se importam com o outro, a não ser que elas se deem bem. Então, o axioma é: eu vou me dar bem e para isso eu posso usar outras pessoas, eu posso atravessar outras pessoas, eu posso destruir outras pessoas. São aquelas pessoas que não aceitam ser contrariadas e que a destruição das pessoas à sua volta é tão natural, tão de acordo com os seus desejos ensimesmados, que é como o texto bíblico diz, é como comer o pão de cada dia. Ela é assim, ela é egocêntrica, ela é ensimesmada. Aonde ela vai, ela arranja briga. Aonde ela vai, ela só se preocupa com ela. E são pessoas distantes, são pessoas públicas, são pessoas próximas, são pessoas dentro da nossa família, né? Quando você chega no final do ano, vai ter aquele encontro com a família, e aí você fala assim, lá vem aqui, vai chegar aquela pessoa lá, aquela minha prima, ela só pensa nela, ela só critica os outros, ela estraga o clima da festa, porque é uma pessoa tola, uma pessoa ensimesmada, é uma pessoa que parece que não quer mudar, porque ela não quer mudar. Sabe aquela pessoa que sempre ofende, aquela pessoa sempre pronta a criticar e que machuca os outros? É a essência da tolice. É aquele que pensa ter o direito de continuar a sua obra de destruição. É o eu primeiro, os outros não importam. Essa é a tolice. Agora, fato é que o texto nos diz que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, olha só que interessante. Antes de a gente apontar o dedo para os tolos, o texto bíblico nos diz que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então essa palavra é repetida pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, nos ensinando a dura verdade do quê? De que todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. E aí vem o tema da nossa mensagem. Sim, pecadores, mas não tolos. Esse é o ponto. Nós erramos, nós não somos perfeitos, mas nós não somos tolos. Nós estamos aprendendo um jeito de vida com o próprio Cristo Jesus. Todos os tolos são realmente pecadores, mas nem todos os pecadores são tolos, a ponto de negar a existência de Deus. Então essa é a diferença entre os homens. Embora sejamos todos pecadores por natureza, nós somos justificados pela fé. Nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, através da obra de Cristo Jesus, e nos tornamos cada dia mais parecidos com Cristo. Nós caminhamos uma outra rota, uma outra direção. Não é a direção do jeitinho brasileiro, não é a direção do meu desejo ensimesmado, mas sim o caminho de santidade e justiça. A partir da ação do Espírito Santo no meu e no seu coração, nós caminhamos em santidade e justiça.
E aí, diante de tanta maldade, nós também exclamamos como o salmista: será que os malfeitores não aprendem? Será que vai ficar assim mesmo? Ou aquela pergunta: onde está Deus? Onde está Deus para resolver essa situação? Eu lembro que essas reflexões de justiça versus injustiça, eu lembro das crianças. As crianças têm um senso objetivo de justiça e urgente, que é engraçado às vezes, né? Elas brigam, né? Às vezes está num parquinho, os irmãos brigam, os colegas brigam, aí a primeira reação é chamar o quê? Um adulto, porque a figura do adulto é a figura do juiz, que vai estabelecer a justiça. Mas ele me empurrou do balanço. Eu empurrei porque eu estava primeiro. E aí vem um adulto interferir e trazer a justiça. Então é muito engraçado as crianças, elas são assim, tem que estabelecer justiça, né? Elas choram e falam: mas isso não é justo, eu também quero, eu também preciso. Se ele comeu um chocolate antes do almoço, eu também vou comer um chocolate antes do almoço. Mas ele pegou um chocolate, a mamãe não deu, mas ele comeu. E fica naquela roda de injustiça, esperando uma justiça. E aí eu lembro que a Isabela, quando era pequenininha, ela falava várias vezes. E ela orava, uns 5, 6 anos de idade, assim. A gente ia orar antes de dormir. Aí a oração dela: papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, a minha família, e que o Senhor seja bondoso com todo mundo que te ama. Amém. E ela começou a fazer esse tipo de oração, uns 4 dias seguidos, né? Aí eu falei: filha, que oração é essa? Você está orando só para as pessoas que amam a Jesus serem abençoadas por Deus? Ela virou: claro, papai. Aí eu falei: e as outras pessoas? As outras pessoas devem ir para o inferno. Então, eu vou completar a minha oração. Papai do céu, abençoa todas as pessoas que te amam e mandem o resto para o inferno, porque não é justo. Criança, 5, 6 anos de idade, né? Mas aquele sentimento de: isso é absurdo. Você encontrar um tolo fazendo injustiças e você pede então a justiça para quem? Para Deus. Deus, onde está o Senhor? Até quando? Isso é engraçado, mas é a nossa reflexão na vida adulta. Davi, quando escreveu o Salmo 13, ele era um adulto, ele era um governador, ele era um rei, e ele clamava: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E são vários os salmos em que ele questiona Deus. Os inimigos prosperam, os ímpios dão certo na vida, a empresa deles flui, o jeito de fazer sonegação de impostos dele dá certo, eles nunca são presos, e eu que estou fazendo e andando nos teus caminhos de santidade e justiça, eu só me lasco. Até quando o Senhor vai deixar e permitir isso? Às vezes a gente faz essa pergunta: onde está o Senhor? Resposta, verso número 5. Aqui está a resposta. Deus está presente no meio dos justos. Deus está presente no meio dos justos. O versículo 6 completa: vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, porque vocês devoram, vocês oprimem. O pobre está lá tentando trabalhar, tentando conquistar a vida, e de repente uma estrutura, uma instituição governamental vai lá e prejudica esse pobre, destrói um plano de saúde, tira uma escola, empurra o pobre para a periferia. Tudo isso são frustrações na vida do pobre, mas Deus está presente no meio dos justos, mas o refúgio deles é o Senhor. O verso 6. O refúgio deles é o Senhor. A negação da autoridade de Deus e a exploração dos indefesos andam de mãos dadas. Quem nega Deus geralmente está explorando os indefesos. Isso é junto, isso caminha de mãos dadas. Mas Deus não é um espectador desinteressado. O texto está nos lembrando aqui: Deus está do lado de quem? Do lado dos justos,
do lado dos oprimidos. E o próprio Cristo Jesus, nos evangelhos, revela com a sua vida um especial interesse pelos fracos e desesperados, pelos pobres, pelos oprimidos. Você vai ler esse livro aqui, de capa a capa, e você vai ver que existe um Deus que se preocupa com os pobres, um Deus que se preocupa com as viúvas, um Deus que se preocupa com os órfãos, um Deus que tem uma atenção especial para aqueles que são excluídos e marginalizados. Enquanto o tolo opressor afirma que Deus não existe, eu consigo pelos próprios meios, eu tenho poder, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, o fraco e o pobre diz: o meu único refúgio é o Senhor. Por isso é mais fácil alguém de uma vida sofrida, marginalizada, pobre, entender a graça de Deus. Enquanto que um rico, Jesus já disse, é difícil ele entrar nos céus. Por quê? Porque ele coloca a confiança dele, geralmente, até porque a Bíblia diz que existem pobres justos, pobres injustos, ricos justos e ricos injustos. Mas a tentação do rico é ele achar que ele tem a segurança nas suas posses. Ele não tem a preocupação da fila do SUS. Ele não tem a preocupação de conseguir uma vaga no sistema público de educação para o seu filho, para a sua filha. Ele não tem preocupação sobre se o seu filho e sua filha vai conseguir entrar numa faculdade de nome, porque ele pode pagar um melhor cursinho para o seu filho, e ainda assim, se não conseguir, ele pode pagar uma faculdade privada, onde a mensalidade pode atingir de 12 a 13 mil reais mês. Ele acaba pensando que ele está seguro nas suas posses, mas o fraco, o pobre, o desesperado, ele clama: o meu refúgio está no Senhor. Eu só tenho Deus. Mas, olha só que interessante, eu só tenho Deus. Na verdade, ele tem tudo. Ele tem o Deus que é o sustentador, o Deus que existe, o Deus que se importa, o Deus que vê, o Deus que salva. Então o nosso salmo termina no verso 7, dizendo: ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Quando o Senhor restaurar o seu povo. A expressão hebraica para restauração, ela descreve uma ideia literalmente de reconstrução. Essa palavra hebraica, restauração, é uma reconstrução como se tudo tivesse sido extinto, quebrado, né? Como se um incêndio tivesse atingido uma casa e não sobrasse nada. A palavra restauração tem esse sinônimo de restaurar essa casa após o incêndio. É assim, um extreme makeover. Lembra daqueles programas de televisão de reconstrução total? Esse é o significado da palavra. É fazer uma nova história, fazer algo novo. Restaurar é o mesmo que restaurar a sorte. Algumas versões antigas da Bíblia vai falar: Deus, restaura a nossa sorte. Ou seja, reabilita o teu povo de todas as circunstâncias opressivas. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará, pois veio a salvação. Os nomes, Jacó e Israel, designam o povo de Deus, a comunidade de Deus. Nós somos o povo de Jacó, nós somos o Israel de Deus hoje, né? O Israel de Deus hoje é a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós somos o Israel de Deus. Israel como nação, Israel como povo, como um início de uma teocracia que foi rejeitada pelo próprio povo para uma ideia de reis, foi no tempo do Antigo Testamento. Depois o povo se dispersou e em Cristo Jesus não há judeu e nem gentil. Nós nos tornamos o Israel de Deus, o povo de Deus. A própria salvação, o texto bíblico diz, só vem quando o Salvador vem. A salvação só vem quando o Salvador vem. Aqui nós estamos no texto bíblico no Antigo Testamento. Então o verbo está conjugado no futuro. Como é que está? Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó se alegrará, Israel se regozijará.
Então ela está conjugada no futuro. Só que esse texto aponta para Cristo Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele já veio, Ele é a nossa salvação. Ele trouxe o tempo aceitável da transformação graciosa de Deus para o que? A redenção do seu povo. Então nós vivemos isso hoje, por meio da salvação em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós numa cruz. Hoje nós podemos desfrutar de uma alegria espiritual, celestial e eterna, desde que arrependamos dos nossos pecados e coloquemos a nossa fé em Cristo Jesus. Arrependam-se e creiam. Essa é a mensagem de Cristo Jesus. Não sejam mais tolos, dizendo e vivendo como se Deus não existisse, mas ao contrário, seja sábio e acorde diariamente dizendo: o Senhor é o meu refúgio, a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. Eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que se importa com a minha vida, e eu vivo a perspectiva do reino de Deus. Aí eu vivo com alegria, mesmo em meio aos problemas. Aí eu durmo em paz, mesmo em meio às preocupações, porque paz na literatura bíblica não é ausência de problemas. Paz é confiança em Deus em meio aos problemas. Você dorme sabendo que Deus é quem luta por mim e por você. Então essa é a alegria da salvação. Desculpa, essa é a alegria do povo de Deus. Obviamente, hoje ainda convivemos num mundo em que pessoas negam a Deus, vivem os maus caminhos. Muitas vezes, algumas circunstâncias da vida acontecem por causa de pessoas que vivem maus caminhos. E isso atinge a minha vida, atinge a sua vida. Eu vou te trazer um exemplo aqui, uma ilustração rapidinho. Eu namorei a Júnia por um tempo de 5 anos, e na época eu tinha feito o curso de Direito, estava advogando, e a gente tinha um outro planejamento. Então a gente já estava se preparando para casar e, quem sabe, construir a vida toda lá em Itapetininga. Mas Deus me chamou para o pastorado e isso transformou todas as coisas. Então a gente casou, a Júnia ficou em Itapetininga, eu fiquei estudando em Campinas, e depois a gente foi exercer o primeiro pastorado lá na cidade de Leme. E durante esse período nós trabalhamos e nós tínhamos uma reserva financeira. E a gente falou assim: puxa, que legal, a gente tem uma reserva financeira. Naquela época o governo estava meio instável, né? E o que você pensou assim? Eu vou comprar um imóvel, porque daí, pelo menos, a gente não vai perder dinheiro, né? E a gente falou: puxa, que legal, a gente pode sonhar em comprar um imóvel. Puxa, uau! E lá em Leme estava levantando alguns prédios e de apartamentinhos, e a gente começou a sonhar com um apartamento que tinha 2 quartos, perfeito, numa localização muito jóia, e que, pasmem, cabia no nosso orçamento, dava certinho na nossa reserva de emergência, que a gente guardou, sei lá, por 5 mais 4, 9, 8 anos, assim, guardando o nosso dinheiro. Era tudo que a gente tinha, era um valor considerável. E a gente foi conversar com a construtora, e ela apresentou os outros prédios construídos, e a gente falou: que legal, a gente vai comprar na planta, porque é mais barato. E como que você vai fazer? A gente pode dar um desconto aqui no pagamento à vista. Daí, desconto? Ótimo, pagamento à vista. Vocês podem quitar o seu apartamento? Podemos, quitamos o nosso apartamento. Pegamos toda a nossa reserva e colocamos naquele apartamento, que até hoje nunca foi construído. Até hoje. O lugar está abandonado, está quebrado, nunca foi construído. O dono desfez a sociedade, rompeu. Antes de a gente atingir a personalidade jurídica, todos os bens no nome dele foram distribuídos para vários parentes. A gente poderia penhorar uma Kombi, 1995. Nós e mais os outros 200 unidades que tomaram o mesmo golpe, né? Pega o valor de uma Kombi 1995, divide, né? É isso que a gente conseguiria, né? Nem a Kombi a gente conseguiu. Então, circunstâncias que nos atingiram e que a gente não tinha culpa. O mundo é isso. Mas o mundo é injusto? O mundo é injusto. Mas o nosso Deus é justo.
Mas o meu refúgio está no Senhor. Ah, pastor, mas e aí, o que você faz? Não faz nada, você dorme e confia no Senhor. Deus está suprindo a sua vida. Ah, mas e o dinheiro investido, o que você vai fazer? A gente vai trabalhar de novo, e a vida continua. Mas a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Então, Deus jamais esquece de nós. Os tolos podem frustrar os nossos planos, os tolos podem destruir a economia do país, os tolos podem fazer mal para mim e para você, mas quem confia em Deus jamais será esquecido. Quem crê em Cristo Jesus tem a presença de Cristo no seu lar, e os tolos jamais podem impedir que a sua oração não penetre o coração de Deus. Eles não têm poder sobre isso. Os tolos não podem impedir o fluir da graça, da alegria, da bondade de Deus sendo derramada na sua história, refrescando a sua alma. O mundo é corrupto, sim. As pessoas estão perdidas, sim. Mas há um povo, há uma geração justa, na qual Deus vive, e Deus trabalha profundamente, trazendo uma alegria que, segundo as Escrituras, é uma alegria indizível. Nós amamos o Senhor, porque Ele ouve a nossa voz. Nós amamos o Senhor porque a cada dia Ele está com a gente, e não tem preço isso. Até porque se tivesse preço eu não posso pagar, você não pode pagar. É o que Cristo Jesus pagou por nós na cruz. Então o tempo de se arrepender chegou, o tempo da salvação é agora em Cristo Jesus. Em breve Jesus voltará. Aí sim os malfeitores serão tomados de pavor se ainda estiverem negando a Deus, pois a segunda volta de Jesus, aí sim é para julgamento e condenação. A primeira vinda de Jesus é para salvação. Por isso, o tempo é pregar o Evangelho e dizer às pessoas: arrependam-se dos seus maus caminhos, creia em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Ah, mas o mundo é injusto, eu estou sendo atingido, isso não é certo. Ok, o nosso Deus, que é justo juiz, vai trazer a sua justiça perfeita e plena, no tempo dEle, no tempo certo. Mas e hoje? Hoje nós temos o refúgio em Cristo Jesus. Nós temos o nosso Senhor. Concluindo, esse salmo nos ensina muito, através desse contraste, tolo e justo. Nós somos pecadores imperfeitos, mas não somos tolos. Nós fomos alvos da graça de Deus, nós nos tornamos justos através da obra de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai falar em Romanos que nós fomos justificados. Então Deus olha para mim e para você como justos, tendo em fé em Cristo Jesus. Então o que isso significa? Significa que eu tenho que viver reclamando? Não, nós não vamos viver reclamando, porque a linguagem da reclamação é a linguagem das trevas. A linguagem do reino de Deus é a linguagem do louvor e gratidão. Nós somos justos, nós devemos viver como justos, agradecendo e louvando a Deus, dizendo todos os dias que Deus existe. É isso que o justo diz em seu coração: Deus existe, e o que está no teu coração é o que é dito através da sua boca. Deus existe, o justo busca Deus, o justo faz o bem, o justo confia em Deus, e o justo, eu e você, encorajamos os humildes a se refugiarem sempre no Senhor, pois Ele é a nossa salvação e a nossa restauração. Nós vivemos salvação e restauração. Agora, em antecipação, nesse momento, salvação e restauração, em antecipação à volta de Cristo Jesus, e no futuro, em plena perfeição, onde não haverá mais injustiças, não haverá mais dor, não haverá mais morte, mas haverá plenamente santidade, perfeição, justiça, bondade e graça. Lembre-se, toda vez que o teu coração se desanimar por causa de uma injustiça, lembre-se que em todo tempo o teu refúgio é o Senhor. É o Senhor. Às vezes na jornada a gente desanima. Hoje eu consigo falar bem sobre o que aconteceu, mas lá no início foi muito difícil. Sentimento de injustiça, né, de que perdemos tudo. A esposa chorando, e agora o que a gente vai fazer? E virando para mim ainda: você é advogado, resolve aí. E eu pensando, né, Douglas, se o sistema judiciário fosse rápido, né, mas faz alguma coisa, né? Em alguns momentos eu também fiquei ansioso, tipo, como a gente não pode já pedir a despersonalidade jurídica? Não pode, tem alguns sistemas, processos a serem feitos. Ok, passamos por essa situação na nossa história,
Mas hoje, nada ficou no nosso coração. Hoje a gente tem a certeza de que Deus é o nosso refúgio, a nossa salvação, o nosso Senhor, aquele que se importa conosco e que guia as nossas vidas. Lembre-se, em todo o tempo, o nosso Senhor é o teu refúgio. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?